Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos indo para o final do ano da igreja e olhamos para a nossa vida, a brevidade da nossa vida neste mundo e como nós temos que colocar as prioridades certas em nossa vida para sermos felizes. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai falar sobre isso quando ele diz assim: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
no Senhor, de coração sincero nos aproximemos de Deus, o nosso Pai Celestial, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome e por amor de Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar a ler. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar a ler. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoa todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou, arrependido o seu pecado, crê em Jesus Cristo como seu Salvador e tem o sincero e firme desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Salmo 119, versículos 9 a 16, onde o salmista diz o motivo de ele ser feliz. O motivo dele ser feliz não está nos bens materiais, nas coisas deste mundo. O motivo dele ser feliz é Deus, é a palavra de Deus. Esse é o seu tesouro. E ele diz, como nós devemos dizer também como cristãos, que nós vamos buscar e viver segundo essa palavra de Deus. Salmo 119, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, e ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 20, onde o autor do Eclesiastes ele diz: felicidade não estão nas coisas materiais deste mundo, felicidade está em Deus, na palavra de Deus, na certeza do perdão, da vida e da salvação. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se as riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, e isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Assim termina a leitura do Antigo Testamento.
A leitura da epístola escolhida para hoje, nós encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 16, onde o autor de Hebreus diz para nós colocarmos os nossos passos firmes em Cristo, não deixarmos que nada nos tire o nosso tesouro, e o nosso tesouro é a salvação que Cristo nos deu, a vida eterna nos céus. As coisas do mundo passam e ficam, somente Cristo permanece para aquele que realmente crê e vive a sua fé. Hebreus 4, 1 a 16. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com vocês. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda no momento oportuno. Assim termina a leitura da epístola.
Escolhido para hoje, encontramos em Marcos capítulo 10, versículos 23 a 31, onde Jesus diz o seguinte: para ser feliz, só basta uma coisa: você estar na presença de Jesus, na leitura da Bíblia, na oração, e fazer o que Jesus quer que você faça, vivendo como um cristão. As outras coisas a gente vai levando. É isso que nos dá felicidade, Jesus em nossas vidas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Queremos meditar as palavras do Evangelho há pouco lido, Marcos 10, 23 a 31, ressaltando o tema: estar com Jesus sempre é um grande presente. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, quando as pessoas casam na igreja ou pela igreja, elas fazem um voto ou uma promessa matrimonial assim: eu te recebo, daí diz o nome da pessoa, por minha legítima esposa, para contigo viver segundo a vontade de Deus, e eu te prometo amar, consolar, respeitar e amparar em dias maus e bons, até que a morte nos separe. Chamado irmão e irmã, estar junto com outra pessoa, construir um relacionamento, ter momentos felizes e vencer as dificuldades juntos, vivenciar o amor juntos, é muito bom. Estar casado com a pessoa certa é muito bom. Jesus, no Evangelho de hoje, fala de como é difícil alguém que tem riquezas ir para o céu, pois coloca a sua vida nos bens materiais e acha que não precisa de Deus, porque tudo está bem por causa da sua boa situação material. Ele fala isso porque um pouquinho antes do Evangelho que nós lemos hoje, ele teve um encontro decepcionante com um homem que queria ir para o céu, mas que tinha em seus bens materiais o sentido de vida, e por isso ele recusou a seguir Jesus e colocá-lo como a coisa mais importante em sua vida. Os bens materiais pesaram mais para este homem do que Jesus. Em contraste com este homem, que teve mais amor pelos seus bens materiais do que por Jesus, Pedro, em nome dos discípulos, diz assim no Evangelho: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus responde: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais,
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Estar com Jesus é um grande presente, quer tenhamos bens materiais. Assim como uma pessoa ama outra pessoa e quer estar a vida inteira com ela, e é bom estar com outra pessoa que amamos, é uma bênção você ter outra pessoa ao teu lado, para estar contigo nos bons e maus momentos da vida, para te levantar quando você cai, para te animar quando você está desanimado, para te consolar e te orientar quando você está perdido. Assim também é uma bênção você ter Jesus. É uma bênção você ter a palavra de Deus. É uma bênção você saber que você não está sozinho neste mundo, mas que o Senhor Jesus Cristo está contigo todos os dias, em todos os momentos, e Ele promete que vai cuidar de você até você chegar aos céus. Falando sobre a alegria de estar com Cristo, o apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 3, 7 a 11: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, as coisas materiais, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Quando Jesus chama os 12 discípulos, Ele diz para eles que eles têm que abandonar tudo o que tinham. E eles abandonam. Lembram, por exemplo, lá dos discípulos que pegaram aquela grande quantidade de peixes, e quando Jesus diz: segue-me, eles abandonam os barcos, abandonam os peixes e seguem a Jesus. Assim, todos os discípulos, esses 12, deixaram tudo o que tinham para seguir a Jesus. Mas nós hoje não precisamos fazer isso. Nós não precisamos abandonar a nossa vida para seguir a Jesus. Pelo contrário, o que Jesus quer de mim e de você é que nós, lá na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, junto dos nossos amigos, em todos os lugares, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Que nós sejamos discípulos de Jesus no mundo, que nós testemunhemos a nossa fé no mundo. Nós podemos e devemos ser cristãos e usar todas as coisas que Deus nos dá de bênçãos para servir a Deus, adorá-lo, honrar o seu nome em nossa vida. Jesus, nessa conversa do Evangelho com os discípulos, disse que é muito difícil um rico ir para o céu. Depois ele completa: é muito difícil qualquer um ir para o céu. E aí ele completa mais ainda: sabe de uma coisa? É impossível ser humano ir para o céu. Mas ele diz: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E esse possível para Deus foi que Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para dar para você e para mim a coisa mais importante do mundo: o perdão dos pecados, a vida e a salvação. O problema do ser humano não é a quantidade de dinheiro ou bens materiais que tem. O problema é que o ser humano tem a tendência de colocar nessas coisas materiais desta vida o seu sentido de vida, achando que a felicidade está na quantidade de bens materiais que a pessoa possa ter. O ser humano, ele ama mais as coisas deste mundo do que Cristo, e é por isso que não é feliz. A tendência de uma pessoa que tem muitos bens materiais é a pessoa esquecer de Deus, esquecer da palavra de Deus, da oração, da igreja, e achar que os bens materiais satisfazem toda a sua vida e dão felicidade.
Que maravilha é se um cristão tem muitos bens materiais, mas sabe amar a Cristo mais do que os bens materiais. Que maravilha quando um cristão sabe usar as coisas do mundo para viver neste mundo, ser feliz neste mundo e servir a Deus neste mundo. Que maravilha quando um cristão coloca o seu tesouro em Cristo, na palavra, e ele sabe que as coisas materiais vão ficar aqui um dia, e ele vai levar desta vida somente a Cristo. Por isso, estar com Jesus sempre é um grande presente, quer tenhamos bênçãos materiais, quer tenhamos perseguições. Os discípulos de Jesus, esses que ele chamou, eles foram perseguidos por causa de sua fé, e foram mortos por causa da sua fé. Muitos cristãos na história da igreja foram mortos por sua fé. Lá os primeiros cristãos que vieram logo depois de Jesus subir aos céus, eles sofreram tanta perseguição, que eles chegaram ao ponto de serem colocados em estádios e serem devorados por feras ou queimados vivos. Mas uma coisa a história conta: antes de morrer, os cristãos louvavam a Deus. Antes de morrer, uma morte tão horrível, eles louvavam a Deus. Sim, estar com Cristo é muito bom, quer na alegria, quer na tristeza, quer nas horas boas da vida, quer nas horas ruins da vida, quer quando estamos livres, quer quando estamos perseguidos. A presença de Cristo em nossas vidas enche a nossa vida de alegria, de paz, de amor, de esperança, de vida eterna no céu. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, 1 a 5: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, nós temos paz com ele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora nós continuamos firmes nesta graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação de Deus cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Quando deixamos algo de lado para estar com Cristo, na meditação da palavra, nas atividades da igreja, na verdade, nós não estamos perdendo nada. Estar na presença de Cristo é ganhar. Estar na presença de Cristo na palavra, na oração, no adorar a Cristo na igreja é ganhar. É ganhar alegria, é ganhar paz, é ganhar esperança, é ganhar forças para que nós possamos vencer as dificuldades e os problemas da vida. Por isso que Jesus diz: olha, quem está na minha presença, quem busca a minha presença, ganha 100 vezes mais do que deixou de lado. 100 vezes mais de felicidade. Estimado irmão e irmã na fé, estar com Jesus sempre é um grande presente. Quer tenhamos bênçãos materiais, quer tenhamos perseguições. Em nossos casamentos nós temos momentos felizes. Também temos os nossos problemas, quem não os tem? Temos dificuldades, temos aflições, mas é muito bom estar casado. É muito bom ter alguém para compartilhar a vida, ter alguém que nos ame e nos suporte a nossa chatice, ter alguém que ouve a gente, ter alguém que está perto da gente quando nós estamos tristes, chateados, com problemas. A mesma coisa em relação a Jesus. É muito bom ter Jesus em nossas vidas. É muito bom saber que nós somos amados por Jesus, que Ele morreu na cruz para nos salvar e que Ele está conosco todos os dias, até nós estarmos com Ele no céu. Que a sua vida, estimado irmão e irmã, quer esteja hoje bem ou mal, quer tudo esteja tranquilo ou cheio de problemas, você pode contar com Cristo. Ele está junto de você e é muito bom ter Jesus perto de nós.
Ele está cuidando de você e de sua família. Ele está lhe abençoando, protegendo e amparando. Ele que dá sentido e felicidade para a sua vida. Eclesiastes 5:20 diz que é Deus e não as coisas materiais que enche o coração do ser humano de alegria. E Hebreus, que nós lemos há pouco, diz para não abandonarmos nunca a nossa fé, pois perdendo a fé em Jesus, a vida perde o sentido. Que Jesus, a sua palavra, a oração, a igreja, sejam também o seu tesouro. Que você possa viver a sua fé neste mundo. Aproveite as oportunidades para estar com Cristo em todos os momentos. Porque estar com Cristo, estimado irmão e irmã, é muito bom. E um dia você será chamado deste mundo lá para o céu. E lá estará o nosso Senhor pronto para lhe dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, me colocou como seu tesouro. Agora venha e esteja comigo para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
estar na tua presença. É muito bom saber que o Senhor está conosco todos os dias, cuidando de nós, nos abençoando, protegendo e amparando. É muito bom, Senhor, sabermos que nós já temos, por causa de Cristo, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade tire de nós a alegria de estarmos na Tua presença, de crermos em Ti e de termos o céu. Que nós possamos, tanto nos bons momentos da vida quanto nos maus momentos, Te louvar, Te adorar, nos alegrarmos, porque Tu estás junto de nós, porque Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Continua conosco, ó Deus, cuidando de nós, guiando as nossas vidas, para que nós possamos estar um dia na Tua presença na eternidade. Que este mundo se conscientize de que somente em Cristo, na presença de Cristo, há paz, a alegria, a salvação. Ó Deus, esteja com todos os que sofrem esta noite, todos os tipos de problemas, que eles possam ouvir falar da boa notícia de salvação, que eles confiem em Ti e que entreguem as suas vidas nas Tuas mãos, sabendo que Tu sempre vais fazer o melhor por eles. Que todos nós, ó Deus, possamos usar tudo o que somos e temos para a Tua glória, para a Tua honra e para que a Tua palavra seja anunciada para o mundo inteiro. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.